Olá, estamos aqui para uma edição especial do programa Papo de Discípulo. Hoje nós vamos receber o pastor Hermes Brito, presidente-geral da IAP, que vai fazer uma conversa muito interessante, um balanço desses últimos 4 anos e os desafios que nós temos como denominação à frente. Fique conosco e até já. Olá, estamos aqui para uma edição especial do programa Papo de Discípulo. E hoje estamos recebendo o pastor Hermes Brito, presidente da Convenção Geral da Igreja Adventista da Promessa. Tudo bem, pastor? Tudo bem, um prazer estar aqui com os irmãos e participar desse Papo de Discípulo. E está aqui do meu lado o Júnior, que é o meu companheiro aqui no programa Papo de Discípulo. Tudo bom, Lilian? Tudo. Pastor Hermes, prazer estar aqui contigo. Satisfação também. Pastor, para a gente iniciar, pensando nesse rápido balanço dos últimos 4 anos, quais são os avanços, os destaques que o senhor percebe, vê, que o senhor tem visto, a permissão de Deus para a igreja? Ok, eu penso que nós temos que olhar a igreja com a mesma perspectiva que Deus vê a igreja, como Ele vê a igreja. Ele comissiona pessoas para tempos determinados, então um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Entre um processo, plantio, até a colheita, Deus vai usar inúmeras pessoas para realizar todos os processos necessários para o momento certo da colheita. Então, olhando para a realidade da igreja, eu penso ser temerário até analisá-la no aspecto de 4 anos, de uma gestão. É um período muito recente. Nós precisamos pensar a igreja eclesiologicamente. E foi isso que a gente resolveu fazer nesses 4 anos. Me parece que esse é o grande destaque, se é que podemos considerar dessa forma, mas isso só foi possível porque ao longo de tantos outros anos, começando lá na gestão do pastor William, começo da década de 2000, passando pelas gestões do pastor Lima, nós vamos conseguir realizar alguns processos que viabilizaram para nós pensarmos eclesiologicamente a igreja. O que significa pensar eclesiologicamente, ou o que a gente quer dizer quando fala essa expressão, quando usa essa expressão? A bem da verdade, nós precisamos olhar para a igreja, então, nesse momento, e pensar nesta igreja dentro do contexto que nós vivemos. Então, a igreja, dentro do contexto que nós vivemos, precisa ter identificado, e todos os promessistas precisam saber, qual é o papel dela neste processo social, no desenvolvimento da sociedade agora. Precisamos entender também qual é o papel da igreja dentro do processo da salvação, do projeto eterno de Deus. Deus tem um projeto e como é que a igreja participa dele, como é que a igreja atua nele. Estudando isso, pensando isso, então, nascem essa visão de igreja missional. Eu acho que essa é a grande mudança, a grande proposta, que muda essencialmente um jeito de ser. Sim. A partir daí, a gente passa a considerar como consolidação a estratégia do pequeno grupo, que também é uma estratégia, um jeito de ser igreja. Começamos a olhar para a visão ministerial em detrimento dos departamentos e optamos, nos convencemos de que realmente temos que caminhar com a visão ministerial. Essas são mudanças importantes que foram acontecendo mais no campo teórico, mas alcançam logo em seguida a prática que a gente começa a ver na igreja local. Ainda em termos de igreja local, a gente tem uma valorização da igreja local, que, repito, é algo que vem acontecendo em processos mais lentos e agora Deus nos permite a oportunidade de avançar um pouco mais. Então fizemos aí a aprovação do estatuto da igreja local, a aprovação do manual da igreja local, algumas reconstruções da nossa estrutura, diminuindo, por exemplo, a quantidade de cargos na diretoria geral, de cargos na diretoria regional, para disponibilizar maiores recursos econômicos para a igreja local. São processos que estão em andamento e que logo mais começam a fazer diferença na prática, na vida da igreja local. Nós temos também a considerar como essencial para esse momento o sonho de que cada promessista seja um missionário no poder do Espírito Santo. Está na visão da igreja, né? Está na visão da igreja. A gente imagina que isso é a perspectiva de ser igreja,
por que somos, por que estamos, e assim a gente age e reage aqui. Penso que, de uma forma muito resumida, é isso que a gente poderia destacar como um avanço da igreja nesse período. Sim. Os 100 dias de oração começaram a ser praticados nos últimos anos e você acredita que isso foi uma iniciativa importante para resgatar a disciplina da oração entre as pessoas, entre os membros da igreja? Graças a Deus, sim. E penso que isso seja uma questão essencial. Então, nós tivemos uma primeira edição da campanha dos 100 dias, que durou apenas um ano e foi, portanto, 100 dias mesmo, lá com o pastor Williams. As gestões do pastor Lima, ele trouxe numa roupagem diferente o projeto Santificar. Basicamente, a nossa ideia agora foi resgatar a origem do tema, projeto de oração, 100 dias, né, de oração, visando especificamente realçar a importância da leitura da palavra de Deus, da oração, da reflexão, do jejum. Basicamente, esses quatro exercícios bíblicos essenciais para uma igreja que se propõe a ser missional, para uma igreja que entende o seu papel dentro do projeto eterno de Deus. Ora, se nós somos uma igreja que crê no seu próprio crescimento por meio dos ministérios, a Bíblia nos mostra que os ministérios são nos dados por Jesus numa ação do Espírito Santo. Essa ação do Espírito Santo, para que ela se concretize, nós precisamos estar ligados em oração, em jejum, numa vida devocional constante. E quando isso parte da direção da igreja, a gente alcança, então, com maior facilidade, pessoas participando e Deus respondendo, através do Espírito Santo, dando dons para a igreja, capacitando a igreja, fortalecendo a igreja. Então, pensem comigo o seguinte, nós estamos na última edição dessa gestão, estamos hoje completando aí aproximadamente 25% do tempo dos 100 dias. Então, já passamos, quem está conosco desde a primeira edição nessa gestão, já está completando, então, 326, 25 dias de oração, e isso é algo fundamental, importante. Se completarmos todo o período, serão 400 dias. 400 dias de oração correspondem, numa gestão, a algo em torno, para quem gosta de números, de 27% mais ou menos de tempo devocional de uma igreja toda, de uma denominação, onde milhares de pessoas estão lendo a palavra de Deus, estão jejuando, estão refletindo sobre a palavra de Deus e estão entrando nessa presença gloriosa de Deus na busca de dons e melhorias, não só para si, mas para o próprio aperfeiçoamento do ministério do corpo de Cristo, a edificação também. Legal. Pastor, um outro ponto importante e sensível nesse momento da denominação é o tal do processo eleitoral, né? Esse ano a gente tem uma característica, praticamente assim, é um processo divisor de águas, vamos dizer assim. É bem verdade que lá para trás o processo eleitoral já foi descentralizado na denominação, né? Sim. Mas hoje, além da descentralização do processo, nós temos o componente da tecnologia, né? Tecnologia. Vai ser uma eleição, um momento do processo eleitoral na denominação, que a pessoa aqui pelo seu próprio celular, lá onde estiver, sendo um eleitor, vai poder votar, né? Perfeito. Como é que o senhor percebe isso para o momento da instituição? Como é que é a sua leitura desse processo agora que a gente vai entrar no final desse ano? Tá certo. Sem nenhuma pretensão, arrogância, com o espírito cristão mesmo, eu reafirmo que a Igreja Adventista da Promessa é a mais democrática que conheço, dentre as igrejas que estão no Brasil. E nós estamos usando o mesmo colégio eleitoral de outrora, mas caminhando agora para facilitar a participação de um maior número de pessoas que compõem o colégio eleitoral na escolha dos seus líderes, seja no âmbito geral, seja regional. Então, desta feita, nós teremos, iniciando uma experiência aí que me parece muito interessante, uma prova de amadurecimento, de compromisso com essa igreja de Cristo Jesus, no sentido de que a gente possa fazer a votação por meio de aplicativos, de
dos nossos próprios computadores, não é? A comissão eleitoral, que, se me permitem aqui um destaque, é composta por pessoas extremamente dedicadas, homens e mulheres crentes em Jesus, que têm feito um trabalho muito especial para a igreja ao longo de alguns anos e tem nos ajudado muito a regulamentar tudo aquilo que nós já decidimos acerca do processo eleitoral e trazendo para nós essa consolidação agora prática do voto por aplicativo, voto feito de forma remota, à distância, não é? Isso é glorioso, é uma mudança importante para a igreja. Cada participante do colégio eleitoral, seja para geral, seja regional, terá a oportunidade de decidir cargo a cargo e teremos ainda uma outra mudança que é, para mim, bastante significativa. Nos casos de homologação, o próprio colégio eleitoral vai poder dizer sim ou não, quando nós tivermos apenas um candidato. A igreja, de uma maneira geral, vai se manifestar favoravelmente ou não a esse candidato, né? Então, a homologação ela deixa de ser, como praticávamos antes, apenas um gesto acenando, concordando com uma decisão decorrente da falta de um outro candidato, né? Então, é um processo de mudança bastante significativo e importante para esse momento. Sim. Essa é uma das mudanças, mas a gente está vivendo um momento de várias mudanças na denominação, né? E é natural que essas mudanças gerem um certo descontentamento ou incompreensão por parte de algumas pessoas. Enfim, você acredita, como líder da igreja, que a gente está no caminho de amadurecer, assim, de respeitar o pensamento diferente do outro, a maneira de pensar diferente, sem abrir mão da nossa unidade, que a gente está caminhando para isso? Creio que sim. E isso também é divino. Não acontece um movimento como esse só pela vontade das pessoas. Então, quem está sentado hoje nas cadeiras de liderança, como, por exemplo, eu estou, os meus colegas demais que compõem a diretoria geral, aqueles que estão na junta, os ministérios do nível geral, que são conosco par e passo na condução desta igreja, os demais colegas que fazem parte da Junta Geral Deliberativa, todos nós temos uma responsabilidade com esse momento. A responsabilidade decorre de um compromisso. Nenhum de nós está sentado onde está porque quis estar sentado ali. Ainda que, no fundo do coração, houvesse qualquer desejo humano para isso, eu não tenho dúvidas de que só sentou nas cadeiras em que estamos quem, de fato, foi aprovado por Deus. Bom, estando ali, tem uma outra questão que surge. O que vai fazer depois que senta numa cadeira como a minha hoje, por exemplo, não é? Então, vamos buscar a Deus e de Deus uma direção para a condução da igreja que não é nossa. Conduzir a igreja é um processo extremamente sensível, porque nós temos vontade, somos influenciados por aquilo que pensamos, a nossa formação, mas conduzimos um povo que não é nosso. Então, mal comparando, é um negócio que não é próprio, mas temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Então, debaixo de oração, de consagração, de jejum, de noites mal dormidas, de muita busca para entender com sensibilidade aquilo que Deus quer para a igreja que é dele, é que a gente toma algumas decisões. Então, algumas mudanças foram feitas e entendemos no nosso coração que Deus está nos ajudando nessas mudanças. É evidente que o ser humano se sente sempre desconfortável diante das mudanças. Mas as grandes mudanças, de fato, ocorrendo na igreja hoje, não são necessariamente provocadas nesse momento. Elas são resultado. As pessoas que nos ouvem agora, por exemplo, podem pensar nos seus filhos, podem pensar nos seus netos, sobrinhos, se for o caso. Se eles forem pré-adolescentes para a juventude, entendendo que a adolescência se estica aí até uns 30 anos hoje, né? Nós vamos conviver com realidades mais ou menos assim. Poxa, na minha época era diferente. Ah, meu pai, quando olhava para mim, eu já entendia. Ok, é um fato que alcança todos nós, mas não se aplica hoje àquela realidade do ensino. Nós trabalhamos com um público promessista. O público promessista, ele é facilmente identificado, mas a igreja missional, ela precisa
ter as portas abertas, precisa ir ao mundo e precisa trazer pessoas para o aprisco de Cristo Jesus. As pessoas que virão, elas não nasceram na promessa. Elas não pensam como nós pensamos da origem e do berço. Elas precisam chegar aqui conosco e para chegar nós precisamos falar com elas. Para falar com elas, nós precisamos então implementar algumas dessas mudanças, que não são assim tão fundamentais, tão essenciais, embora nos traga desconforto, porque a gente está saindo do lugar comum. Então, se me permitam só uma rápida aplicação, que eu tenho conversado com algumas pessoas acerca disso, que decorre de um texto sagrado. Né? Marcos, ali capítulo 4. Então, Jesus chama os seus discípulos para atravessar para o outro lado. O que é atravessar para o outro lado para aquele contexto? Os discípulos estão acostumados a viver dentro de um contexto judaico. E ali eles ouvem de Jesus acerca da fé, acerca da necessidade da pregação do evangelho. Jesus os convida, entram no barco, Jesus vai dormir e eles começam a fazer a travessia, acostumados a navegar. Vem o vento forte, tempestade, Jesus dorme e eles correm para Jesus. O senhor não está vendo que a gente vai morrer? E Jesus acorda, diz o texto, repreende a natureza, o mar se acalma, os discípulos se assustam. Quem é este que até a natureza se submete a ele? Eu faço um corte nessa história e já penso neles chegando do outro lado, na outra margem. Do outro lado, eles vão conviver com um mundo mais gentílico agora. E o primeiro desafio, em terra seca, os pés no chão, sem o risco de o barco virar agora, porque já estão em terra seca, é que Satanás se levanta e vem contra eles. E a solução para eles é Jesus. O mesmo Jesus que estava no lado anterior e os convida para o outro lado, é o Jesus que está hoje na igreja. Ele tem um propósito. Então nós nos acostumamos a ser promessistas. Entramos nesta viagem da igreja missional. O vento vai soprar, as dificuldades virão, mas esse não é o pior. Enfrentaremos situações piores ainda, lá em terra seca. Mas nós iremos para o outro lado, nós chegaremos lá. Mas em todo o tempo o Senhor Jesus estará conosco. Pensar na igreja, a igreja está crescendo, está diminuindo, a igreja está evoluindo, a igreja está isso ou está aquilo. São conceitos humanos apenas, não é assim que Deus vê a igreja. Imagine a figura de um pêndulo, de um relógio. Meus pais têm um lá, um relógio com pêndulo. A gente fica olhando para aquilo, dá a impressão de que o pêndulo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Bem, na verdade, cada movimento do pêndulo são 30 segundos a mais. Quem fica parado olhando é que perde tempo. A igreja de Cristo Jesus, ela avança desse jeito. É histórico, desde o povo de Israel, desde o Antigo Testamento. Em alguns momentos, humanamente olhando, temos a impressão de que nós estamos avançando. Humanamente olhando, temos a impressão de que nós estamos retrocedendo. Mas aos olhos de Deus, nós estamos cada vez mais próximos do momento glorioso do encontro com Cristo. Estamos avançando no processo de santificação. Avançar no processo de santificação, às vezes é dolorido, às vezes é difícil, muda um pouco o nosso jeito de ser, porque a gente facilmente se apega a tradições, a conceitos, a momentos da nossa realidade, aquilo que vivemos e tal. Mas vamos pensar na igreja de Cristo. Como é que Deus quer que nós sejamos? E assim nós seremos para a glória dele mesmo. Pastor Hermes, é interessante o senhor falar da travessia lá em Marcos 4, né? Sim. E da tempestade, né? De alguma forma, saindo um pouco do assunto da instituição, se o senhor me permite, nesse período, de alguma forma, a sua travessia também teve aí uma tempestade, né? Por conta da descoberta do câncer, né? Que é público, o senhor se comunicou com a igreja, o senhor pediu oração dos promessistas, contou com a orientação, o cuidado, a submissão diante de Deus, em todo esse processo. Como é que o senhor se dirige aos promessistas e o que o senhor pode falar para a gente, inclusive desse cenário que o acompanhou ao longo desse período também? Talvez eu me emocione um pouco, porque eu faço uma correlação, sem espiritualizar, sim, mas eu faço uma correlação da minha vida com os fatos e atos aparentemente corriqueiros da minha vida, com aquilo que Deus tem me dado
para estar na posição que estou hoje, né? Em termos de experiência, de ter passado pelo câncer, foi mais ou menos uma constatação de que eu não valho nada. Eu faço acompanhamento há muitos anos, desde os meus 36 anos. Meu pai sofreu um câncer de próstata e desde então eu venho me cuidando anualmente. Então, até 2015, eu vinha todo ano fazendo os exames e tal. 2015 para 2016 houve uma troca de plano de saúde, perdi médicos e tal, até reajustar, até marcar e fazer tudo de novo, 1 ano e 7 meses de diferença. Sempre fiz e tudo certo, tudo normal. Eu nunca senti absolutamente nada. Mas 2016 para 2017 eu vou fazer os exames e aí então eu tenho algo estranho. E no estranho vamos apurar, biópsia e tal. É um câncer, precisa ser operado. Foi muito interessante porque eu fui buscar o resultado, não entendi nada, consultei um aplicativo, não entendi. Aí, a exemplo do que aprendi com minha irmã, né? Quando a gente consulta, por exemplo, o Google, como médico, né? Você tem que ir para uma segunda opinião. Então vai para o Yahoo, né? E acabei não compreendendo nada do resultado. Aí então mandei uma mensagem para ela, ela me respondeu, assim, o meu médico estava fora do Brasil e tal. Aí ela me respondeu assim, olha, fica tranquilo, é um caso de cirurgia, mas a gente resolve. E aí eu entendi que eu tinha um câncer. Quando eu sentei na frente do médico, ele me deu a resposta, olha, você tem um câncer, não é uma emergência, mas é uma urgência, vamos resolver isso logo e tal. Nessa fala dele, acho que talvez aí uns 30 segundos, foi o tempo que eu balancei na cadeira, mas rapidamente recobrei e pensei, Senhor, então, se é assim, eu estou na função que estou hoje e acometido dessa enfermidade, usa isso para a tua glória. Aproveita esse câncer para a tua glória. A minha vida de fato é do Senhor, né? E então estou aqui para que o Senhor me use também nisso e que o teu nome seja glorificado através dessa enfermidade. Isso facilitou demais, ter sofrido o que sofri, ter passado pelo que passei, isso facilitou demais. A confiança em Deus, a resignação, certeza de que Deus é Deus. Sim. Eu não me lembro, sinceramente, de ter pedido a Ele que me curasse, mas que me desse fé suficiente para testemunhar do poder dele, a despeito do que ele fizesse na minha vida. Estava diante de uma situação que eu não tinha saída. Sim. O que eu podia fazer? O que eu podia fazer era confiar em Deus. Então essa foi uma experiência gloriosa. Isso tudo foi extremamente importante para atravessar as lutas que a gente vem enfrentando na própria administração da igreja, em anos tão difíceis e tão turbulentos como esses que a gente vem enfrentando, né? E aí o país, o mundo, vem passando Sim. por crises e mais crises, né? Então, estar nessa posição hoje implica em muita confiança em Deus, independência de Deus. Eu me lembro que eu cheguei a usar, a partir daí, a seguinte expressão, né? Vamos viver a alegria de viver na dependência exclusiva de Deus. Como que é isso? Essa busca, confesso que eu não cheguei lá ainda, mas é a minha luta diária. Como é que a gente depende exclusivamente de Deus? Como é que a gente aprende a ter contentamento? E como é que a gente enfrenta as adversidades da vida que certamente vêm? Representando aqui a Igreja Adventista da Promessa, dentro das limitações que a gente tem, como é que Deus usa a gente, como é que Deus pode escrever parte dessa história através da vida da gente? Que testemunho eu posso dar a Deus diante dessas situações? Foi o que eu aprendi, assim, a maior lição para mim do câncer foi essa. Se vocês me permitem, eu passei por uma malária. Pois é, tem mais essa. A malária foi lá na África, agora em fevereiro, e quando eu descobri que era malária mesmo e a gravidade dela, eu também orei a Deus, Senhor, eu vim para uma missão aqui. E se a malária faz parte da missão, e se a parte da missão é que a minha vida seja ceifada aqui, então também que seja para a sua glória. Que o Senhor use essa malária também para o louvor da sua glória. De alguma forma, eu sei que o Senhor vai saber lidar com a minha família, sei que o Senhor vai lidar com a igreja,
com o cargo eventualmente vazio, mas usa para a tua glória essa malária. Aprove a Deus, meus queridos, que Deus mantivesse minha vida na situação do câncer, na situação da malária. Aumentou meu desafio, aumenta o meu temor a Deus e a certeza de que eu preciso servi-lo mais ainda e melhor. Pastor, esse é um ano eleitoral, como o Júnior já colocou, e independente das pessoas que ocuparão os cargos a partir de janeiro do próximo ano, mas assim, quais os desafios que você vê para a igreja ainda? Coisas que são questões que talvez vocês já estejam lidando e que você entende que são grandes questões para a igreja lidar nesses próximos anos. A Igreja de Cristo, ela é desafiada constantemente. É talvez um lugar comum, mas a gente não consegue prever o amanhã, né? Então esse é um fato muito claro. Agora, diante daquilo que a gente já vive hoje, em termos de tendências, de preocupações, penso que, talvez não necessariamente nessa ordem também, mas a igreja precisa dialogar melhor entre gerações. Eu acho que esse é um ponto crítico com um vetor indicando que se a gente não se resolver em relação a isso rapidamente, a gente pode ter muitos problemas logo aí na frente. Aí nós temos problemas internos, que passam pela relação intergeracional, e temos um problema também com a ideia de ser uma igreja missional. Porque só para ficar num exemplo, os jovens que hoje estão aí no nosso grupo de louvor, por exemplo, eles nasceram numa época diferente já. Eles convivem muito bem com a relação virtual, com as coisas virtuais. Com muita facilidade, eles resolvem todas as questões deles pelo aplicativo, pelo celular. Então, pensar em uma reunião, por exemplo, já não agrada tanto a eles. Aqui não é uma crítica, é só uma constatação diante da pergunta. O culto, na forma em que se pratica, já não agrada muito essa geração. Mas talvez também não seja uma novidade. Eu me lembro que lá na década de 80, logo aí atrás, né, na época a Federação dos Jovens, né, ela soltou uma pesquisa. Por que os jovens saem da igreja? Isso, primeira metade da década de 80. Acho que essa questão continua ainda hoje. Sim. Em algum momento a gente lidou com essa diferença de idades lá, por graça e misericórdia de Deus, por exemplo, eu estou aqui. Né? Mas existem essas questões colocadas para hoje também. Então hoje a gente precisa dialogar melhor com essa nova geração. Eles são diferentes, sim, mas não necessariamente errados. Eles são nossos filhos. Eles são, ou precisam ser discipulados por nós. E discipulá-los implica em diálogo. Eles também não são necessariamente melhores que nós, só são diferentes. Eles precisam conhecer o Evangelho de Cristo na sua profundidade. O mundo já foi pior, muito pior do que é hoje, em todos os sentidos. Sociais, administrativos, as intrigas políticas já foram piores. A promiscuidade da igreja com o Estado já foi pior. O templo já foi o banco, já foi uma financeira. O que mudou essa realidade que eu me referi agora foi o Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho mudou essa realidade, influenciou culturas, mudou pensamentos, estabeleceu bases que perduram até hoje. Então, nós precisamos crer no Evangelho. Eu acho que esse é o segundo desafio enorme para a igreja aí na frente. Continuar crendo em Jesus e crendo exclusivamente no poder do Evangelho. Bom, em termos um pouco mais práticos, quando a gente olha para aquilo que Jesus fala acerca da pregação do Evangelho.
Então Jesus chega a usar parábolas para exemplificar pessoa que chama uma festa em sua casa e nesta festa os convidados não vieram. Mas estava lá à disposição tudo o que ele preparou com muito amor e carinho para os convidados. Ele recomenda então aos seus servos que agora saiam e tragam quem encontrar. Eu acho que a gente vive também um pouco desse momento, de buscar quem encontrar. E eu digo isso não como uma forma inconsequente de fazê-lo, mas carinhosamente. Existe uma gama enorme de pessoas com deficiências, cujas pessoas precisam ser alcançadas e melhor tratadas pela sociedade e também pela igreja local. Há alguns anos, a gente vem olhando, até por exigência legal, nas questões de acessibilidade. Vamos facilitar a acessibilidade, põe uma rampa aqui, facilita ali, põe alguém com libras para ajudar o surdo a entender e a compreender melhor e tal. Mas existe uma gama tão grande hoje de pessoas com deficiências que a igreja precisa olhar com mais carinho para esse grupo de pessoas que não são doentes. Eles têm uma deficiência e precisam ser vistas como tais. Então a gente precisa entender esse pessoal, a gente precisa tratá-los melhor, precisamos nos comunicar com eles de forma melhor. Talvez o primeiro passo até seja, sinceramente, saber quem são e onde estão. Mas pensar nisso de uma forma muito carinhosa. Pensar, por exemplo, há poucos dias eu tive contato com uma irmã que é mãe de 2 filhos autistas. Poxa, que luta tem essa irmã. É uma coisa impressionante e emocionante. A história de vida e superação dessa mulher, vivendo numa realidade brasileira, com poucos recursos. E a igreja? Como é que a igreja olha para essa mãe? O que a gente faz com uma criança autista na nossa igreja, por exemplo? A gente belisca ela porque está fazendo muito barulho, chama de mal educada. O que a gente faz com uma criança como essa? Pensar que acessibilidade é diferente de acolhimento. Então, olhar com mais carinho para o aspecto, para esse ministério, o ministério do acolhimento. Olhar com carinho especial, porque mais importante do que a pessoa ter um acesso até a gente, ela precisa se sentir parte do corpo de Cristo como nós somos. Então, nós precisamos ter acolhimento, as pessoas precisam chegar, serem entendidas, compreendidas e bem tratadas, a despeito das suas deficiências. Acho que esse é o terceiro e grande desafio da igreja. Muito bem. Foi muito boa a conversa, pastor. A gente agradece muito a tua presença aqui e que Deus nos abençoe aí para os próximos anos, para esses grandes desafios todos. Muito obrigada. Amém. Chegamos ao final desse Papo de Discípulo. Também agradeço, pastor Hermes. Lilian, prazer estar contigo aqui também. E a gente agradece a todos vocês que estão nos acompanhando. Até a próxima.